Você sabia que a NASA, uma das instituições mais respeitadas do mundo, carrega um passado ligado ao regime nazista? Por trás das missões espaciais e do sonho de explorar outros planetas, há uma história secreta que poucos conhecem. A Operação Paperclip. Neste vídeo, vamos revelar como os Estados Unidos trouxeram cientistas nazistas para o seu território após a Segunda Guerra Mundial, ocultando seus crimes de guerra para transformá-los em peças-chave da corrida espacial. O que a NASA e o governo americano esconderam do mundo por tanto tempo? Você já se perguntou até onde governos estão dispostos a ir para conquistar o poder e a supremacia tecnológica? E mais, até que ponto a ciência pode ser separada da moralidade? Ao assistir a este vídeo, você vai descobrir segredos que não estão nos livros de história, compreender como decisões éticas moldaram o mundo moderno e, quem sabe, repensar a forma como vemos o progresso científico. Afinal, a verdade que você não conhece pode ser muito mais perturbadora do que qualquer ficção. Se você é curioso, gosta de investigar o lado oculto dos grandes eventos históricos ou apenas quer entender melhor o mundo ao seu redor, este vídeo é para você. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar suas convicções e revelar um lado sombrio da história que muitos preferem esquecer. Ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo estava dividido entre dois blocos de poder, os Estados Unidos e a União Soviética. Essa rivalidade deu início à Guerra Fria, um conflito ideológico e tecnológico que se desenrolaria por décadas. Ambas as potências entenderam que a superioridade científica seria determinante para estabelecer sua hegemonia global. A tecnologia militar, principalmente no campo dos foguetes e das armas de longo alcance, se tornou um ativo estratégico. Nesse cenário, os avanços tecnológicos desenvolvidos pela Alemanha nazista durante a guerra despertaram grande interesse. O regime nazista investiu pesadamente no desenvolvimento de armas inovadoras, como os foguetes V-2, que foram usados para bombardear Londres e outras cidades durante a guerra. Esses foguetes, desenvolvidos por cientistas alemães liderados por Wernher von Braun, representavam a mais avançada tecnologia de mísseis balísticos da época. Embora tenham sido criados para fins destrutivos, essas tecnologias despertaram o interesse dos Estados Unidos e da União Soviética, que viam nelas o potencial para a exploração espacial e o domínio militar. Com a derrota iminente da Alemanha, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética iniciaram uma verdadeira corrida para capturar os principais cientistas nazistas. Não se tratava apenas de obter conhecimento, mas também de impedir que o inimigo tivesse acesso a essas mentes brilhantes. Assim, começou uma disputa silenciosa nos campos de batalha e nos laboratórios alemães, quem conseguiria atrair os maiores cérebros para seu lado. Para os Estados Unidos, essa era uma oportunidade de transformar esses avanços em uma vantagem estratégica, tanto na corrida armamentista quanto na futura exploração espacial. Nesse contexto, a Operação Paperclip foi criada como uma iniciativa secreta para recrutar esses cientistas e trazê-los para trabalhar nos Estados Unidos. Oficialmente, era uma missão de extrair o conhecimento técnico alemão para uso pacífico e militar. Porém, na prática, significava trazer para o coração do programa espacial americano indivíduos com passados ligados ao nazismo, muitos dos quais estavam diretamente envolvidos em crimes de guerra. A moralidade da operação era questionável, mas a lógica por trás dela era clara, em garantir que os Estados Unidos não ficassem para trás na corrida tecnológica. A Operação Paperclip foi uma iniciativa altamente secreta conduzida pelos Estados Unidos logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. O objetivo era claro, recrutar os principais cientistas, engenheiros e técnicos alemães que haviam trabalhado para o regime nazista. Muitos desses profissionais eram especialistas em áreas estratégicas, como tecnologia de foguetes, química e medicina. O governo americano viu nesses cientistas uma oportunidade única para impulsionar suas capacidades tecnológicas, especialmente em meio à crescente tensão da Guerra Fria contra a União Soviética. Inicialmente, a operação enfrentou um dilema moral. Como justificar a integração de cientistas que haviam contribuído para o esforço de guerra nazista? Para contornar essa questão, o governo americano adotou medidas para apagar ou suavizar o passado dessas figuras. Registros foram alterados, antecedentes foram omitidos, e muitos cientistas chegaram aos Estados Unidos com suas ligações nazistas cuidadosamente escondidas.
O nome Paperclip veio do método usado para anexar as novas identidades e documentos a seus arquivos, criando uma fachada que mascarava seus passados. Ao longo da operação, mais de 1.600 cientistas e suas famílias foram transferidos para os Estados Unidos. Esses cientistas passaram a trabalhar em instituições renomadas, como a NASA e empresas do setor militar. A influência deles foi crucial para o desenvolvimento de tecnologias que hoje consideramos fundamentais, incluindo os sistemas de foguetes que levariam o homem à Lua e armas avançadas para a defesa. No entanto, a participação desses indivíduos levantou uma questão persistente: e a ciência pode ser dissociada de sua origem moral? Embora a Operação Paperclip tenha sido apresentada ao público como uma manobra necessária para garantir a supremacia tecnológica americana, as revelações sobre suas práticas geraram controvérsia ao longo dos anos. Para muitos, a operação representou uma violação dos princípios éticos básicos, já que envolvia a integração de indivíduos que haviam participado de um regime responsável por atrocidades em massa. Ainda assim, para o governo dos Estados Unidos, os benefícios estratégicos superavam as questões morais, e a Operação Paperclip tornou-se um dos pilares do avanço tecnológico americano durante a Guerra Fria. Wernher von Braun é, sem dúvida, a figura mais emblemática da Operação Paperclip. Antes de sua chegada aos Estados Unidos, ele era o principal engenheiro responsável pelo desenvolvimento dos foguetes V-2, usados pelo regime nazista para bombardear cidades aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Sob o comando de von Braun, esses foguetes se tornaram a primeira arma balística de longo alcance da história, uma tecnologia que simbolizava tanto inovação quanto destruição. No entanto, a criação desses foguetes envolveu a exploração de trabalho forçado em campos de concentração, o que levantou sérias questões sobre o envolvimento moral de von Braun e de sua equipe. Após a guerra, von Braun foi levado para os Estados Unidos como parte da Operação Paperclip, onde rapidamente se tornou peça-chave no programa espacial americano. Inicialmente, ele trabalhou para o Exército dos Estados Unidos, ajudando no desenvolvimento de mísseis balísticos. Com o tempo, sua reputação como um gênio da engenharia superou seu passado nazista, e ele foi transferido para a recém-criada NASA, onde desempenhou um papel fundamental na concepção do foguete Saturno V, que levou o homem à Lua em 1969. Sua contribuição foi tão significativa que ele se tornou um símbolo da supremacia tecnológica americana durante a corrida espacial. No entanto, o legado de von Braun é profundamente controverso. Por um lado, ele é celebrado como o arquiteto do programa espacial dos Estados Unidos, responsável por transformar sonhos de exploração interplanetária em realidade. Por outro lado, seu envolvimento com o regime nazista e o uso de trabalho escravo em fábricas de armamento durante a guerra nunca deixaram de ser uma sombra sobre sua biografia. A pergunta que muitos fazem até hoje é: e von Braun foi um cientista movido pelo desejo de explorar o espaço ou um oportunista que usou sua genialidade em troca de poder e proteção? Apesar das críticas, von Braun conseguiu conquistar a confiança do público americano, aparecendo frequentemente na mídia como o rosto da nova era espacial. Ele sabia como se posicionar como um visionário, falando sobre viagens interplanetárias e colônias na Lua em um momento em que essas ideias pareciam futuristas. Sua habilidade em separar seu passado do presente permitiu que ele se tornasse não apenas uma peça central na NASA, mas também um ícone cultural. Ainda assim, sua história nos força a refletir sobre os limites éticos da ciência e as concessões feitas em nome do progresso. A Operação Paperclip levantou profundas questões éticas ao integrar cientistas nazistas no coração do avanço tecnológico dos Estados Unidos. Muitos desses cientistas não eram apenas engenheiros talentosos, mas também participantes ou cúmplices de um regime responsável por atrocidades em massa. O dilema ético central era: e até onde é aceitável usar o conhecimento adquirido sob circunstâncias moralmente condenáveis para impulsionar o progresso científico? Para o governo americano, a resposta parecia clara: o benefício estratégico superava qualquer julgamento moral, mas essa decisão foi amplamente criticada por aqueles que acreditavam que a justiça foi comprometida em nome do poder. Ao recrutar cientistas ligados ao nazismo, os Estados Unidos abriram um precedente perigoso: o perdão tácito de crimes em troca de conhecimento valioso. Muitos desses cientistas, como Wernher von Braun, estavam diretamente envolvidos no desenvolvimento de tecnologias que resultaram na morte de milhares de pessoas, incluindo trabalhadores forçados em fábricas de armamento.
Ao integrar esses indivíduos em posições de destaque sem responsabilizá-los por suas ações, os Estados Unidos enviaram uma mensagem controversa ao mundo: o progresso tecnológico pode, em algumas circunstâncias, justificar a ausência de justiça. Esse dilema não ficou restrito à esfera política. Ele se refletiu na sociedade americana e global, dividindo opiniões sobre o uso de conhecimento científico obtido por meio de métodos antiéticos. Para alguns, a Operação Paperclip foi uma necessidade estratégica que garantiu a vitória na corrida espacial e, consequentemente, na Guerra Fria. Para outros, foi uma mancha moral na história dos Estados Unidos, que escolheu ignorar os princípios básicos de direitos humanos em prol de uma vantagem tecnológica. Essa polarização gerou debates que continuam até hoje sobre ética na ciência e na política. Além disso, o impacto dessa operação vai além da história da NASA e do programa espacial. Ela nos força a refletir sobre o futuro e até que ponto estamos dispostos a comprometer nossos valores em nome do progresso? Essa pergunta ressoa em outros campos, como a inteligência artificial e a biotecnologia, onde dilemas éticos semelhantes surgem constantemente. A história da Operação Paperclip nos lembra que o avanço científico, embora desejável, deve ser sempre equilibrado com a responsabilidade moral, sob pena de repetir os erros do passado. Nas décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, a verdadeira extensão da Operação Paperclip permaneceu em grande parte desconhecida do público. Foi apenas nos anos 1970 e 1980 que documentos começaram a ser desclassificados, revelando a magnitude da operação e os métodos usados para ocultar o passado nazista dos cientistas recrutados. Esses documentos mostraram que, em muitos casos, o governo dos Estados Unidos não apenas sabia sobre o envolvimento desses cientistas em crimes de guerra, mas também manipulou registros e identidades para evitar qualquer resistência pública ou judicial à sua integração. Entre as revelações mais chocantes estavam provas de que alguns dos cientistas recrutados haviam participado diretamente de experimentos humanos e do uso de trabalho escravo em fábricas de armamento nazistas. As descobertas trouxeram à tona não apenas o passado sombrio de figuras como Wernher von Braun, mas também a extensão do comprometimento moral do governo dos Estados Unidos, que priorizou o avanço tecnológico sobre a justiça e a ética. O impacto dessas revelações gerou indignação em muitos setores da sociedade, alimentando teorias de conspiração e levando a uma revisão crítica da história da NASA. Esses documentos desclassificados reacenderam debates sobre até que ponto segredos de Estado podem ser justificados em nome da segurança nacional ou do progresso científico. Além disso, revelaram como decisões tomadas em momentos de crise podem ter repercussões éticas e sociais por gerações. Hoje, a Operação Paperclip é frequentemente citada como um exemplo de como a verdade pode ser distorcida e ocultada em nome de interesses maiores, servindo de alerta para a necessidade de transparência e responsabilidade nos governos, especialmente em tempos de conflito e transformação global. A Operação Paperclip desempenhou um papel crucial no sucesso dos Estados Unidos durante a corrida espacial, especialmente contra a União Soviética. Os cientistas alemães recrutados trouxeram consigo conhecimentos avançados em tecnologias de foguetes, que os Estados Unidos ainda não dominavam completamente. Sem a contribuição desses especialistas, é provável que os soviéticos, que também haviam capturado e integrado cientistas alemães, tivessem mantido uma vantagem ainda maior nos primeiros anos da corrida espacial. A vitória americana na chegada à Lua em 1969 deve muito ao trabalho desses cientistas. A equipe liderada por Wernher von Braun foi fundamental no desenvolvimento do foguete Saturno V, que tornou possível a missão Apollo 11. Este foguete foi o maior e mais poderoso já construído até então, e sua tecnologia era baseada em muitos dos conceitos e experiências desenvolvidos durante a Segunda Guerra Mundial. A experiência trazida pela Operação Paperclip permitiu que os Estados Unidos dessem um salto tecnológico significativo, consolidando a NASA como líder global na exploração espacial e transformando o espaço em um novo campo de competição geopolítica. A influência desses cientistas não se restringiu apenas às missões espaciais tripuladas. Eles também contribuíram para o desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais, que se tornaram uma peça-chave na estratégia de defesa americana durante a Guerra Fria. Isso não apenas aumentou a capacidade militar dos Estados Unidos, mas também reforçou a percepção de que o domínio da tecnologia de foguetes era essencial tanto para a segurança nacional quanto para a exploração espacial.
A Operação Paperclip, portanto, não foi apenas uma operação científica, mas também uma manobra estratégica que influenciou profundamente a balança de poder global. Entretanto, a integração desses cientistas também deixou um legado controverso. Enquanto o mundo celebrava os feitos da NASA, poucos sabiam que por trás desses triunfos estavam indivíduos que haviam trabalhado para um regime genocida. Isso levantou questões sobre como a história foi moldada e quais concessões éticas foram feitas para alcançar o progresso. Apesar disso, o sucesso americano na corrida espacial é indiscutível, e a Operação Paperclip é frequentemente vista como um dos fatores decisivos para esse resultado, mesmo que seu custo moral continue a ser debatido até hoje. A Operação Paperclip é um exemplo poderoso de como decisões estratégicas podem ter implicações morais profundas. O legado deixado pela integração de cientistas nazistas no programa espacial dos Estados Unidos vai além das conquistas tecnológicas. Ele nos obriga a refletir sobre o preço do progresso. Ao trazer esses indivíduos para o coração do desenvolvimento científico americano, o governo dos Estados Unidos escolheu ignorar os princípios éticos em nome da superioridade tecnológica e da segurança nacional, o que gerou consequências que ressoam até hoje. Embora a NASA tenha se tornado um símbolo de inovação e exploração pacífica do espaço, seu passado está intrinsecamente ligado a essa operação controversa. A revelação desses segredos trouxe à tona uma questão fundamental: até que ponto estamos dispostos a comprometer nossos valores para alcançar objetivos considerados essenciais? Essa reflexão continua relevante em contextos atuais, onde dilemas éticos surgem constantemente na busca por avanços científicos e tecnológicos, como a inteligência artificial e a engenharia genética. Ao olharmos para o futuro, a história da Operação Paperclip serve como um lembrete de que o progresso não pode ser desvinculado da ética. A ciência avança mais rapidamente do que nunca, e cabe à sociedade garantir que essas inovações sejam guiadas por princípios morais sólidos. Aprender com o passado é essencial para evitar repetir os mesmos erros, e a Operação Paperclip é um exemplo de como a busca pelo poder tecnológico pode nos levar a enfrentar questões difíceis sobre quem somos e quais valores realmente defendemos. Agora que você conhece os segredos e dilemas morais por trás da Operação Paperclip, é hora de refletir até que ponto o progresso justifica concessões éticas. Essa história nos ensina a importância de questionar narrativas oficiais e buscar a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Se você acha que mais pessoas precisam saber sobre o impacto desse capítulo oculto da história na ciência e na sociedade, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário sobre o que você pensa. Sua opinião é essencial para manter esse debate vivo e trazer mais consciência sobre as decisões que moldam nosso futuro.